Bom dia, amigos despolarizados. É, o L está impedido de governar. O L já foi empichado pelo Congresso. Congresso controlado pelo Centrão. Esse Centrão que foi ganhando espaço e ganhou muito espaço com o bolsonarismo. Porque quando o Bolsonaro estava enrolado lá no início do seu governo, que apareceu o fator lá das rachadinhas, aquela investigação, e ele viu, o B viu que ia sobrar para ele, para os filhos. Ele entrou rapidamente com um acordo com o Centrão, porque ele sempre foi Centrão, mas era independente, ele sempre teve os planos dele, de golpistas e tudo mais, então ele era um Centrão independente ali, mas estava com os caras, mas não estava. E aí ele, com essas denúncias lá das rachadinhas, desde 2018 para 2019, no início do governo ali, ele teve que abrir as portas para o Centrão. Ele se juntou com o Valdemar, com aquele Ciro, com todo o pessoal investigado na Lava Jato, se juntou, abriu as portas, entregou a cabeça de Moro ao Centrão. A gente viu isso aí, isso é realidade dos fatos, não é? E aí ele disse que acabou com a Lava Jato, e acabou mesmo, escolheu um procurador-geral, o PGR lá, Centrão puro. Depois escolheu um ministro do Supremo, o primeiro que ele escolheu, Centrão puro. E aí ajudou a soltar o L, né? Porque o Centrão roubava com o L. O Centrão estava envolvido na Lava Jato. E depois o B se juntou com o Centrão. E o Centrão ajudou a soltar o seu comparsa lá, que estava preso. E hoje foi solto e está hoje na presidência. Mas não cumpriu a sua pena. Então o bolsonarismo, o B e os seus seguidores têm a ver com isso. Com esse Centrão que comanda hoje o país, a confraria de corruptos que nos rouba desde as caravelas. E o L hoje, então, como o Centrão tem todo o poder do país hoje nas mãos, o Centrão viu, falou, agora é o momento de escantear o B, claro, porque tentou tomar a lojinha deles, então o B já está escanteado e vai ser condenado. E o momento agora é de impedir o L governar, aposentar o L para deixar o L fraco, até o ano que vem um governo fraco, que não funciona, né, que está ali só de fazendo decoração hoje. O L não tem mais a força que tinha antes, então vai enfraquecer até o ano que vem, para o ano que vem aposentar o L e finalmente o Centrão ter um presidente do puro, sangue puro do Centrão. Porque desde Sarney não tinha. Sarney foi, se a gente olhar bem os últimos presidentes, Sarney foi o primeiro depois com a morte de Tancredo, assumiu o Sarney, então o Sarney era o candidato puro do Centrão, é a cara do Centrão. Ele assumiu, depois veio Collor, veio Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro e agora Lula. Então nenhum desses, depois do Sarney, era centrão puro, porque até o Collor foi condenado por corrupção, mas era um corrupto que tinha uma vida própria, não se juntava, não conseguia se enturmar muito. Ele era mal visto pelo centrão da época, porque o centrão está há muito tempo no Brasil, chegou com as caravelas. Então, pelo que a gente analisa agora, chegou a oportunidade do centrão realmente impedir Lula de governar para enfraquecer, afastar o B, afastar, ganhar, ainda está com os votos do bolsonarismo, e aí eleger o candidato do Centrão. É isso que a gente está vendo. Então ontem foi um teste de fogo, foi a prova definitiva ontem, né, que o Congresso rejeitou a medida provisória do IOF, depois de tantos ajustes, que o governo tenta arrecadar mais dinheiro para controlar as contas, para cobrir o rombo, cobrir o rombo que está as contas do governo. A irresponsabilidade fiscal da esquerda sempre é evidente. E o Centrão não aceitou, porque essa nova versão da medida provisória, no começo era tirar dinheiro do trabalhador do bolso, pelo IOF. E o Centrão não aceitou, o Congresso não aceitou, aí foi enxugando, enxugando. Agora, essa última versão da medida provisória do IOF era para cobrar impostos maiores das bets, essas apostas online que está nadando em bilhões no dinheiro, a gente vê isso, né? A gente vê as propagandas no futebol, está dominando tudo, as bets ganhando muito dinheiro com um imposto muito baixo. Mas o Centrão não aceitou. E também tinha outras questões do IOF sobre
letras de créditos imobiliários, letra de créditos da agricultura, também não foi aceito, tudo mais, mas rejeitou. Quer dizer, o governo não faz a sua parte de conter seus gastos, né? De fazer reforma administrativa, por exemplo, né? De organizar melhor o governo, enxugar as contas, e aí quer arrecadar de outra maneira, através de impostos, a carga tributária já é muito alta, só que aí vem o lado do Centrão, porque está certo de proibir mais aumento da carga de impostos. Agora, as bets precisavam ter mais imposto, só que aí vem o outro lado. Como ele exige do governo as contas do governo estejam equilibradas, o Centrão é o primeiro a desequilibrar as contas, porque ele exige as emendas parlamentares de bilhões. Nós vimos esse filme aí desde o ano passado, retrasado, cada vez aumentando mais esses bilhões para essas emendas parlamentares. Aí o STF entrou, porque a gente não sabia para onde ia parar essas emendas, né? Quem estava indicando, como era feito, que obra, quer dizer, era um buraco, um buraco de corrupção, que o dinheiro some, um sumidouro de dinheiro público. O STF entrou na jogada, proibiu algumas coisas, tentou reorganizar, teve aquele embate com o Congresso. Só que aí, esse ano, inventaram outra coisa, lógico. O L, fraco, precisando de votos no Congresso também, começou a inventar uma maneira de liberar as emendas, era secreta que a gente falava, agora é emendas paralelas. O Centrão se reúne lá com o governo e exige liberação de dinheiro através de dinheiro do PAC, dinheiro da Casa Civil lá, dinheiro do governo. Então sai registrado como fosse investimento do governo, né, que é dinheiro do governo, fora das emendas, e aí os parlamentares vai destinado para os redutos dos parlamentares do Centrão, principalmente. E a gente não sabe onde esse dinheiro vai parar, quem indicou, como é. Então, quer dizer, saiu do STF, do foco do STF, de uma maneira, deram um jeitinho, aquele jeitinho de sempre, e sai com outro nome, em conluio com a presidência da República. Esse dinheiro está saindo. Já saiu esse ano 8 bilhões. 8, pode ver na imprensa, só pesquisar ali, né? 8 bilhões de reais que sai com o nome como não se fosse emenda, mas são emendas paralelas agora. Quer dizer, e o governo, mesmo com isso, não consegue aprovar mais nada no Congresso. Então o governo de Lula já acabou, já parou. Daqui a um ano teremos eleições e aí o Centrão finalmente ele vai poder controlar tudo, as suas garras, que já controla Congresso, controla STF, agora ele vai controlar o Executivo. E essa é a grande chaga brasileira, o grande, vamos dizer essa palavra que eu não gosto nem de falar, as pessoas não gostam, mas é o câncer brasileiro, é o Centrão que chegou aqui com as caravelas. E nenhum presidente eleito pelo povo, se não for da confraria do Centrão, de sangue do Centrão, vamos dizer assim, porque todos os presidentes têm feito conluios com o Centrão, mas se não for puro sangue do Centrão ali, esse presidente não vai conseguir governar. Essa é a realidade brasileira, gente. É isso aí, vamos para frente, Brasil. Vamos ver se um dia a gente se livra desses corruptos que nos roubam há séculos, né? Infelizmente, é assim a realidade.